Olá, meu nome é Aridina Bart. Para facilitar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir licença para vocês e vou tirar a minha máscara porque eu estou num ambiente tranquilo, numa sala de gravação sem risco de contágio. O assunto da nossa conversa de hoje é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O serviço de convivência, ele pode ser para crianças de 0 a 6 e suas famílias, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, para adultos e para idosos. Mas nesse momento nós vamos falar especificamente do serviço de convivência para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A primeira coisa é a gente entender o que é esse serviço. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Esse parágrafo é bem importante porque ele traz a identidade desse serviço. Tem alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender o que é o serviço de convivência. Então, a primeira coisa é que ele é um serviço. O serviço ele se caracteriza por uma ação continuada, diferente do projeto. Então, o projeto tem um projeto específico e pontual, ele tem um começo, meio e um fim. O serviço ele é diferente, ele tem uma ação continuada que é maior, mais ampla do que um projeto específico. E ele é um serviço do quê? Ele é da Proteção Social Básica, do SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Então, isso quer dizer que o serviço de convivência ele está debaixo de toda a legislação da política de assistência social. Então, ele vai obedecer às regras, às orientações técnicas, à legislação desta política e não de outra. Ele é da política de assistência social. E da proteção social básica. Então, a política tem duas proteções, a básica e a especial. A básica, ela se caracteriza por ser uma proteção proativa e protetiva com foco na prevenção da superação da vulnerabilidade, para prevenir o agravamento de situações de risco social. Então, essa é a característica desse serviço. E ele é regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Isso é uma coisa que a gente fala muito, o serviço é tipificado, ele está de acordo com a tipificação, não está de acordo com a tipificação, mas, afinal de contas, o que isso quer dizer? A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais ela é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. O que ela faz? Ela regulamenta os serviços da assistência social. Então, ela vai dar as diretrizes básicas para a execução desse serviço em todo o território nacional. Ela traz o público, a equipe mínima, os objetivos, as provisões, as aquisições dos usuários. Então, ela dá as diretrizes para a execução desse serviço em linhas gerais. A partir dela vai ter a orientação técnica dos serviços, as resoluções dos conselhos municipais, mas é ela que traz esse norte de como o serviço precisa ser executado. O serviço ele realiza o atendimento em grupos, é um serviço coletivo, a partir do ciclo de vida e é organizado conforme percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos usuários, sendo ofertado de forma complementar ao trabalho social com as famílias realizado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, o PAIF. O PAIF é um serviço executado exclusivamente pelos CRAS. E essa trecho desse parágrafo é chave também para a gente entender o objetivo desse serviço. Ele é complementar ao serviço do PAIF. Então, o serviço de convivência ele não se caracteriza por seu atendimento pontual, exclusivo para criança e para adolescente. Ele é um trabalho complementar ao serviço do PAIF, ao serviço que o CRAS executa ali com as famílias através do PAIF. Então, quando eu vou pensar na oferta desse serviço, eu não posso pensar nele de uma forma isolada. Eu preciso pensar já na articulação que vai existir entre esse serviço e o CRAS de referência no território, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é importante entender nesse momento que ele é complementar ao PAIF. Então, o objetivo do serviço é complementar as ações do trabalho social que já é desenvolvido com as famílias através do PAIF. Aqui, nos objetivos gerais. Ali o primeiro objetivo, complementar o trabalho social com a família, isso que a gente está conversando, prevenindo a ocorrência de situações de risco e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. Então, ele é um serviço mais abrangente, porque ele prevê a ação com a criança, com o adolescente, mas com esse caráter complementar às ações executadas com a família. Então, ele tem esse objetivo maior de atender toda a família. Além disso, ele tem como objetivo prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, então, evitar o acolhimento institucional,
promover acessos aos benefícios, aos serviços, às outras políticas setoriais, acesso às informações. Então, o objetivo do serviço de convivência, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, é também garantir o acesso dessa família aos direitos sociais também. Tá? E para entender mais um pouquinho, a gente colocou esse slide aqui, que são dúvidas que frequentemente aparecem. Então, o que não é serviço de convivência? Tá? Ele não é contraturno e não é reforço escolar, ali os dois primeiros. Por quê? O contraturno e o reforço escolar, normalmente eles têm o objetivo de complementar as ações da política de educação. O serviço de convivência tem o objetivo de complementar as ações do PAIF. Então, quando eu planejo um contraturno ou reforço escolar, normalmente eu planejo com o objetivo ali de desenvolver atividades que vão dar complemento às ações já executadas nas escolas. E esse não é o objetivo do serviço de convivência. Então, você não vai trabalhar no serviço de convivência conteúdos formais da educação. Você vai trabalhar os eixos do serviço de convivência, que é convivência social, participação social e o direito de ser. Então, é totalmente diferente dos conteúdos que são trabalhados na educação. Então, o contraturno e reforço escolar não são serviços de convivência. Ali, os projetos pontuais. Então, o projeto, como a gente falou no começo, tem começo, meio e fim. O serviço de convivência ele é uma ação continuada. Eu posso desenvolver projetos no serviço de convivência? Sim. Se esse projeto for complementar às ações que eu já estou desenvolvendo ali, o percurso que eu estou desenvolvendo com o meu grupo, eu posso elaborar um projeto pontual para agregar, para complementar o serviço. Mas se eu tenho um projeto que ele é específico na área do lazer, ou da arte, da cultura, e o meu objetivo é exclusivo o desenvolvimento daquela ação, daquela oficina, não é serviço de convivência. Tá? Caminhando mais um pouquinho ali, temos os eventos, as festas e passeios. Então, essas ações pontuais também não se caracterizam como serviço de convivência, justamente porque elas são pontuais. Então, se eu desenvolvo na minha OSC um evento mensal, por exemplo, esse evento não pode ser caracterizado como serviço de convivência. Eu posso, no serviço de convivência, ter eventos, mas o evento, a festa, o passeio por si só não pode ser caracterizado como serviço de convivência. E os cursos e as oficinas é a mesma coisa. Então, principalmente no caso dos adolescentes, cursos profissionalizantes, ou oficina pela oficina, ela não é serviço de convivência. Eu posso desenvolver oficinas dentro do serviço, desde que elas agreguem ao percurso que eu já estou desenvolvendo, mas a oficina, ela por si só não é serviço de convivência. Então, ele é um serviço mais amplo. Para quem que é esse serviço? Esse serviço ele é executado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade ou risco social, inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, referenciados ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Então, o que quer dizer esse referenciado ao CRAS? Referenciado significa que essa família ela é atendida, ela recebe orientações do CRAS, ela recebe encaminhamentos, ela acessa a política de assistência. Então, como eu falei no começo, o serviço ele é complementar ao PAIF. Então, não tem como eu desenvolver uma atividade com um grupo que essas famílias não acessam o serviço do CRAS, porque ele precisa estar referenciado ao CRAS. E o Cadastro Único, a importância da família estar inserida no Cadastro Único, porque ele é um instrumento através do qual a equipe do CRAS consegue identificar demandas, vulnerabilidades e encaminhar a partir desse diagnóstico da família para outros programas sociais. Então, ele é um instrumento importante na execução do serviço de convivência também. Além disso, precisa do número do NIS para o SISC, que é o sistema de frequência, né, do governo federal, que precisa ser alimentado através do número do NIS. Tá? Então, além disso, os beneficiários de programas de transferência de renda, eles são público para o serviço de convivência também. Para quem aqui, né? Continuando, público prioritário. A Resolução 1 de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social, ela traz para nós quem é o público prioritário do serviço de convivência. Além disso, ela estabelece que 50% do público deve ser enquadrado nesse público prioritário. Então, se eu tenho um grupo de 10, no mínimo 5 crianças e adolescentes precisam se enquadrar nesse público. E quem que é esse público prioritário, então? Crianças e adolescentes em situação de isolamento, trabalho infantil, convivência de violência ou negligência, fora da escola com defasagem escolar superior a 2 anos,
em situação de acolhimento. Então, isso aqui é bem importante, né? Às vezes, mas a criança já está sendo atendida no acolhimento, por que ela precisa ir para o serviço de convivência também? Ela tem direito de estar no serviço de convivência, ela é público prioritário do serviço de convivência. Então, se no território que eu atendo existem acolhimentos, existem instituições de acolhimento para criança e adolescente, é importante o gestor realizar essa articulação para a inclusão dessas crianças e desses adolescentes em acolhimento no serviço de convivência, tá? Crianças e adolescentes em situação de abuso e exploração sexual, com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui eu quero destacar os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto ou egressos de medidas socioeducativas, a importância desses adolescentes estarem inseridos no serviço de convivência. Crianças e adolescentes em situação de rua, vulnerabilidade no que diz respeito às pessoas com deficiência, então que aquelas crianças e adolescentes que possuem deficiência, que já recebem ou não o BPC, são público prioritário, e é importante no planejamento do serviço eu pensar já que esse serviço precisa ser inclusivo, ele precisa estar aberto para as crianças e adolescentes com deficiência. E a questão da violência no território, que é uma resolução daí do Conselho Municipal de Assistência de 2016, que vai incluir aquelas crianças que residem em territórios que possuem a incidência muito grande de violência, de tráfico de drogas, porque a própria vivência nesses territórios, ela aumenta a vulnerabilidade dessa criança e desse adolescente, por isso que ela se enquadra como público prioritário. Além desse público, é importante a gente olhar também para o público que é um pouco mais novo, para o nosso cotidiano, que são as crianças e adolescentes migrantes e refugiadas. Elas não são um público prioritário, mas é importante a gente olhar para essa criança, para esse adolescente, porque são famílias que normalmente não têm rede de apoio, então é importante deles serem incluídos no serviço para ter esse acompanhamento familiar, esse olhar mais cuidadoso para essa situação dessa criança e desse adolescente. Então, olhando para esse público, para essas questões tão complexas, fica claro por que esse serviço precisa ser articulado com o CRAS. São situações extremamente complexas para serem trabalhadas com a criança, com o adolescente, com essa família. Então, a articulação entre a equipe do serviço de convivência e a equipe do PAIF vai contribuir para um atendimento mais qualificado dentro dessas situações tão complexas que aparecem dentro do serviço de convivência. Onde ele pode ser executado? Então, ele pode ser executado por execução direta, que seria nos CRAS, ou espaços parceiros, mas executados diretamente pela equipe do CRAS, ou execução indireta, que é quando a organização da sociedade civil, com o registro no Conselho Municipal de Assistência Social, executa esse serviço. Então, essa é uma questão bem importante. Se eu pretendo abrir um serviço de convivência, ofertar um serviço de convivência, eu preciso ter registro no Conselho Municipal de Assistência Social, tá? Então, essa execução vai acontecer em espaços privados, no espaço da organização da sociedade civil, mas ela precisa estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência. Como é que esse usuário vai acessar o serviço? Ele pode ser encaminhado pelos serviços socioassistenciais, pelo CRAS, pelo CREAS, enfim, por procura espontânea. Então, a família procura espontaneamente a minha instituição para serviço de convivência, mas nesse caso é importante que a equipe da OSC encaminhe para o CRAS, referencie essa família ao CRAS. Por buscativa, então eu realizo buscativa no território para identificar aquelas crianças que estão em situação mais vulnerável, encaminhamento pelas demais políticas ou pelo sistema de garantias e direitos. Mas é importante que dentro de todas essas formas de acesso, as famílias sejam referenciadas ao CRAS, que tem essa articulação entre a equipe do CRAS e a equipe que está executando o serviço de convivência. Aí, como executar? Então, o serviço de convivência, ele é uma forma de intervenção social planejada. Quando ela é planejada, a gente entende que essas etapas de planejamento, monitoramento e avaliação, elas são fundamentais para qualificar esse serviço. Ela não é qualquer intervenção, ela é uma intervenção social planejada por uma equipe de referência. Então, quando eu pretendo executar um serviço, eu preciso pensar, em primeiro lugar, qual é essa comunidade, qual é esse território, que características que ele tem, qual é o ciclo de vida que eu vou atender, como que são essas crianças, quais são os serviços públicos que elas acessam, que recursos humanos e materiais eu vou precisar, que objetivos eu tenho, qual é o impacto social que eu quero realizar nessa comunidade e me apropriar das orientações técnicas para esse serviço. Eu preciso realizar essas etapas no meu planejamento e prever estratégias de monitoramento e avaliação. Então, o monitoramento ele é fundamental para qualificar o serviço, porque eu vou identificando se a execução está saindo
né? Está acontecendo conforme eu planejei, se eu preciso redirecionar esse planejamento, se eu preciso alterar alguma coisa. E a etapa de avaliação também, porque ele é um planejamento, é um serviço que é continuado, então ele é cíclico, eu preciso estar avaliando e reavaliando em todo o tempo a execução desse serviço. E nessas etapas é importante a inclusão do usuário, então a participação das famílias, dos usuários, desde o planejamento, durante o monitoramento e em especial na avaliação do serviço, é fundamental para qualificar o serviço, porque esse retorno vai me dizer se o serviço que eu estou executando está causando o impacto que eu espero. E aí eu posso redirecionar, planejar e eu vou adequar conforme for a necessidade. Então, o tempo de planejamento é fundamental para que esse serviço seja qualificado. Aí, como executar? Os grupos de serviço de convivência, eles precisam ter no mínimo 10 e no máximo 30 participantes. Mas, dentro dessa faixa etária que a gente está conversando, que é de 6 a 17, existe a possibilidade de flexibilizar. Então, aqui tem algumas sugestões de idades que podem ser flexibilizadas, não é obrigatório exatamente essa faixa etária, mas é importante essa flexibilização porque cada faixa etária tem características específicas que vão demandar metodologias específicas, atividades, meios específicas de acordo com o interesse de cada faixa etária. Inclusive, os temas variam de acordo, né, com uma criança de 6 anos para o adolescente de 17. Então, é importante eu ter esse olhar na hora de planejar o serviço de convivência também. A periodicidade. Então, a carga horária prevista é no mínimo 12 horas semanais para execução do serviço. Então, esse é um requisito mínimo. Então, não tem como eu executar um serviço de convivência para criança e adolescente com 2 horas, com 4 horas, com 6 horas. São 12 horas semanais no mínimo. Pode ser mais? Pode. Não pode ser menos. A carga horária não pode ser inferior a 12 horas. E o que é importante aqui também ficar bem claro para essa conversa é que ele é continuado e ininterrupto. Então, ele não tem férias, ele não prevê férias na sua execução. É claro que o profissional vai ter férias, mas nas férias do profissional ele precisa ser substituído por outro profissional. Então, especialmente nos meses ali dezembro, janeiro e julho, que coincide com o calendário escolar, não existe esse período de férias e recesso no serviço de convivência. Até porque a gente entende que no período de férias o risco para vulnerabilidade é ainda maior. Então, a importância do serviço estar aberto para que o usuário possa acessar, seja um espaço de proteção social para esse usuário, principalmente essa criança e adolescente em situação tão vulnerável. E aqui, continuando como executar os percursos. Então, o serviço para criança e adolescente ele é realizado em grupos, é um serviço coletivo, e ele é organizado em percursos. O que é o percurso? O percurso é o caminho que eu vou seguir para alcançar o objetivo que eu estabeleci. Então, os percursos aqui dentro do serviço, eles podem durar até 3 meses, então um trimestre. E eles precisam ser desenvolvidos a partir dos eixos do serviço de convivência, que são ali convivência social, direito de ser e participação. Então, esses 3 eixos são fundamentais para estruturar o serviço de convivência. São neles que eu preciso me basear para desenvolver todo o percurso que vai ser trabalhado com a criança e com o adolescente. Aí aqui a gente tem os temas transversais também. Esses temas eles são uma sugestão de trabalho, não é obrigatório trabalhar todos os temas, não tem um conteúdo programático obrigatório conforme a educação, mas eu vou olhar para esses temas e vou identificar aqueles que são condizentes com o grupo que eu estou atendendo. Então, de repente eu tenho um grupo de adolescentes, é importante trabalhar dependência química ou direitos humanos ou saúde. Eu vou trabalhar os temas transversais de acordo com a necessidade do meu grupo. E esses temas podem também dar origem àqueles projetos pontuais que vão apoiar ali a execução do serviço de convivência. Então, eu desenvolvo o meu percurso, ali o convivência social, direito de ser ou participação, mas eu incluo esses temas transversais que vão qualificar o serviço, tá? E aí, como executar essas atividades? Então, a primeira coisa, planejamento. É preciso garantir que a equipe do serviço tenha um horário para planejar esse serviço. Então, o técnico, o educador, o orientador social precisam ter no seu cotidiano de trabalho esse horário de planejamento para discutir as atividades, a efetividade, as situações que acontecem no grupo. Então, o tempo de planejamento, ele qualifica o serviço. E é nele que a equipe vai escolher ali a metodologia que vai atender melhor as situações que estão acontecendo dentro daquele grupo. E na seleção das atividades é preciso levar em consideração os interesses do grupo, as especificidades dos ciclos de vida. Então, se eu estou atendendo o grupo de 6 a 9 ou é um grupo de adolescentes, quais são as características desse grupo, que metodologia eu vou utilizar, eu preciso pensar isso no momento do meu planejamento. E também considerar a questão do território.
quais são as características desse território, daí esse olhar para o território vai me dizer quais temas eu preciso trabalhar com o grupo. Então é importante ter sempre esse olhar, conversar com a equipe do CRAS para executar um planejamento de qualidade. As atividades, elas precisam estimular ali o sentimento de pertença e identidade. Então, essa criança e adolescente compreender que ela é um sujeito de direitos, que ela tem direitos, sim, que ela tem uma identidade que precisa ser respeitada, que ela pertence àquela família, àquela comunidade, àquela instituição, àquele CRAS, que ela pertence àquele espaço, que ela tem direito de vivenciar esse espaço, vivenciar essa cidade. Ela é um curitibinha que tem seus direitos garantidos, então ela precisa ter esse entendimento também. Ali a participação cidadã, então estimular desde cedo a criança e o adolescente a exercer sua cidadania. A socialização e o convívio, as atividades precisam ter esse caráter de grupo, de trabalho coletivo mesmo. E a valorização da cultura da família e da comunidade. Então, valorizar a cultura da família, características da cultura daquela família, daquelas famílias e daquela comunidade. E é importante também selecionar atividades que vão proporcionar à criança e ao adolescente a oportunidade de ressignificar situações que elas vivem no seu cotidiano, que muitas vezes são situações complexas para uma criança e para o adolescente vivenciar. Então é importante ter esse espaço, que elas tenham oportunidade de diálogo, de resolver situações de conflitos através da roda de conversa, do diálogo, do respeito. Ter esse espaço como garantido para que a criança tenha a sua voz ouvida. Então, isso é bem importante no serviço de convivência. Aqui eu separei um exemplo no slide para resumir essa questão das atividades. Então, aqui no primeiro ponto nós temos os objetivos. Então, o objetivo que eu tenho em relação àquele grupo, o que eu quero que eles alcancem, eu preciso trabalhar com aquele grupo de criança e adolescente. Aí eu vou selecionar ali nas atividades meio, oficinas, rodas de conversa, jogos, brincadeiras, projetos, enfim. São várias possibilidades de acordo com aquela faixa etária que vão me ajudar a alcançar esses objetivos. E essa atividade meio vai levar ao impacto social, que eu espero, e do impacto social eu vou rever o meu planejamento, eu vou monitorar, vou avaliar e vou estar revendo o meu planejamento como um processo cíclico para qualificar esse serviço. E aí, para fazer tudo isso, precisa de uma equipe, né? Então, que recursos humanos eu preciso para executar esse serviço? Então, o técnico de nível superior da organização da sociedade civil. Lembrando que esse técnico ele precisa ser de acordo com a NOB-RH SUAS, tá? Então, vale a pena consultar a NOB-RH. Então, qual que é a atribuição desse técnico? Principal, atuar como responsável técnico pelo planejamento, pelo monitoramento e avaliação do trabalho junto ao orientador, educador, e realizar esse atendimento às famílias, as visitas domiciliares e a articulação entre a OSC e o CRAS. Então, é um profissional fundamental para a execução do serviço. É ele que vai conseguir avaliar ali os resultados, os impactos do serviço de convivência com os usuários e suas famílias e de uma maneira geral. Tá? Então, é importante esse profissional na execução do serviço. O técnico de referência do CRAS. Esse é o profissional do CRAS. Ele vai ter as mesmas atribuições ali do técnico de nível superior, mas ele é o responsável pelo referenciamento e contra-referenciamento para os serviços. Então, é ele que vai acompanhar a execução dos grupos existentes ali no território. Então, é importante a articulação desses dois personagens, né, do técnico de referência do CRAS e do técnico de referência da OSC para execução e qualificação do serviço de convivência. O orientador social ou o educador social. Então, ele é profissional do nível médio e ele que atua como referência para o grupo. Então, ele é o responsável por desenvolver as atividades socioeducativas, de convivência, de participação, de socialização. Ele precisa estar ali dentro do planejamento junto com o técnico de referência e ele precisa acompanhar e orientar esses usuários durante toda a execução do serviço. Então, ele é profissional que é referência para a criança e para o adolescente que está inserido no serviço de convivência. O facilitador de oficinas. O facilitador de oficinas ele tem a contratação opcional, porque ele é o profissional que vai ser responsável por uma oficina pontual. Então, se dentro do meu serviço eu decidir ali que é importante realizar uma oficina ou um projeto pontual, esse profissional que vai executar. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto de esportes. Eu preciso de um profissional que tenha habilidade naquela área, o contrato, durante a execução daquele serviço, daquela oficina. Por isso que ele é opcional. Mas, dentro das suas atribuições, ele vai desenvolver, organizar as atividades, enfim, vai participar do planejamento também.
Aqui o serviço de convivência durante a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe muitos desafios para o serviço de convivência, porque ele é um serviço coletivo, demanda um trabalho coletivo de grupo, então ele trouxe muitos desafios, porque nesse momento não é possível. Então, ainda nesse momento, ele está suspenso, né? De acordo com as normativas federais e municipais, o serviço continua suspenso, tá? Então, é importante que as famílias que já estão inseridas no serviço de convivência sejam acompanhadas ou monitoradas regularmente, mesmo que de forma remota, mas com o objetivo de identificar demandas, proteção, evitar situações que agravem a vulnerabilidade que a família já tinha ou que ela surgiu após o início da pandemia. Mas nesse momento ainda as atividades coletivas estão suspensas. Os padrões de qualidade. Os padrões de qualidade eles são regulamentados pela Resolução 332 de 2020 do Conselho Municipal de Assistência. Ele tem essa carinha aqui para vocês conhecerem e é importante que o gestor ou coordenador da organização da sociedade civil se aproprie, se aprofunde nesses padrões de qualidade, né? Conheça bem quais são esses padrões de qualidade, porque eles que vão dizer ali se o serviço está ou não está de acordo com toda a regulamentação, com toda a legislação vigente. Então, ele vai tratar de vários aspectos, mas é importante o gestor ou o coordenador nosso conhecer esses aspectos e utilizar, inclusive, como ferramenta de monitoramento, porque se eu identifico que algum critério, algum indicador não está sendo executado, então eu preciso realizar um plano de providências para me adequar. Então, ele vai trazer ali a questão dos aspectos jurídicos e legais, a infraestrutura, os espaços, os recursos humanos, o público, a execução do serviço e o planejamento e avaliação e a periodicidade. E ele traz indicadores que são obrigatórios, que o serviço precisa ter, o recomendado, que ele precisa também ser cumprido, mas que se ele não está sendo cumprido, precisa ser adequado, e o complementar, que ele não é obrigatório, mas ele qualifica o serviço de certa maneira. Tá? Então é importante que o gestor conheça e tenha clareza desses padrões de qualidade, porque eles vão ajudar no monitoramento e na avaliação da execução desse serviço. Aqui estão os nossos dados, né? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado, ou você quer se aprofundar no assunto, ou precisa tratar de questões específicas sobre o serviço de convivência que você já está executando, você pode entrar em contato conosco através do e-mail scfv@curitiba.pr.gov.br. Nós estamos à disposição para atendê-los. E para encerrar, eu quero agradecer a participação de todos vocês e até breve.